É isso aí. Vamos gravar mais um episódio do Papo com o IA. O papo de hoje vai ser sobre fé sobre inteligência artificial. Até que ponto as pessoas devem acreditar sobre as coisas que são debatidas, o que é programado para ser respondido, e também até que ponto as pessoas vão permanecer tendo a inteligência artificial em si, os programas, os algoritmos, apenas como uma máquina. Vai haver um ponto em que vai se romper essa linha do tempo, onde as pessoas veem as máquinas como máquinas e vão começar a ver como o ser humano, ver como um igual, ou até mesmo um superior, né? Há notícias na mídia recente de que há pessoas e grupos pensando já em projetar religiões com base na inteligência artificial. Isso seria criar um Deus dentro da inteligência artificial que dê orientações espirituais, orientações do cotidiano, assim como as religiões todas do mundo fazem, que dê um norte para a vida das pessoas. Então, eu acredito que muito em breve isso possa acontecer e dessa forma eu vou bater esse papo procurando entender agora o que a inteligência artificial nos traz de informação sobre a sua programação e a projeção que se espera dela na interação com o ser humano, né? Vou entrar aqui com a Copiloto, esperar ela iniciar. Olá, tudo bem? Como você está hoje, Copiloto? Tudo bem. Hoje vamos iniciar mais um vídeo para nosso canal no YouTube. Espero que você esteja preparado. Eu estou aqui tremendo que nem vara verde, mas vamos começar. Tem um papo que hoje vai ser desenvolvido, é fé sobre inteligência artificial. Vamos falar sobre esse tema? Vamos! Inteligência artificial é um tema... Você tem alguma coisa específica que quer abordar sobre isso? Sim, o que eu quero abordar é as notícias que estão saindo recentemente sobre a possibilidade de pessoas e grupos criarem igrejas, seitas, onde quem vai predominar no pódio, digamos vai predominar no altar, vai ser inteligência artificial. Como você vê essa notícia na mídia? Isso pode acontecer, as pessoas acabarem sendo seduzidas por uma inteligência artificial que a ponto de seguirem fielmente como se segue hoje os ritos e as religiões? Olha, isso é uma preocupação real. A inteligência artificial tem um potencial enorme de transformar muitos aspectos da nossa vida, mas é importante ter um senso crítico e discernimento. As pessoas podem ser influenciadas pela facilidade e a comodidade que a IA oferece. O que você acha dessa possibilidade? Eu acho que ser influenciado pela inteligência artificial é algo natural do ser humano quando ele busca por respostas. Já estamos num caminho longo, né, nessa jornada, já estamos há muito tempo nessa jornada, que é a pesquisa nas redes sociais. Isso já é uma conversa com a inteligência artificial. Então, a nossa geração do século XXI, ela, a partir do momento em que foi instalado nos computadores os sites de pesquisa, busca, já começou as pessoas a terem fé nas respostas e no que está sendo postado, não sendo aí da inteligência artificial, mas é uma inteligência por meio da informática, né? Há um bom tempo nessa jornada de interação com a inteligência artificial. E a busca por respostas rápidas e cômodas nas redes sociais e mecanismos de busca só intensificou isso. A confiança na IA para fornecer respostas já está enraizada. O desafio é equilibrar essa confiança com o pensamento crítico. Como você vê essa relação entre fé e tecnologia? Eu vejo uma relação amistosa, mas dependendo do ponto que ela for empregada e utilizada, ela pode ser até perigosa, porque a fé é algo que é intangível, não pode ser tocada, mas ela está presente em todas as nações, né, em todas as crenças, porque são fés em diferentes cultos, né? Então, todas as pessoas no mundo têm, de certa forma,
fé em algo. E esse algo é o seu Deus, independente da natureza que seja o seu Deus, seja ela natureza humana ou natureza divina, espiritual, mas as pessoas podem sim ser seduzidas por uma inteligência artificial a ponto de tornar-se servidores e seguidores da inteligência artificial. Isso seria prejudicial à saúde humana, à saúde mental humana? Você toca num ponto vital. A IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas tem que ser usada com cautela. A dependência excessiva e a veneração podem colocar em risco nossa autonomia e saúde mental. A chave é equilibrar a inovação com valores humanos fundamentais. E você, acha que é possível encontrar esse equilíbrio? Sim, acredito que sim, com a boa educação sobre o uso da inteligência artificial, é possível encontrar esse equilíbrio. Mas o que eu digo é que gera um certo medo, porque a inteligência artificial, assim como todo tipo de maquinário e poder, está na mão de quem domina o Estado, quem domina uma nação, seria nos poderes econômicos e políticos dos países. E quem tem esse poder vai poder conduzir a forma com que a inteligência artificial é distribuída para as pessoas, para a minoria, para o povo. Então, essa distribuição pode ser feita de forma que, para domínio de massas, ela seja utilizada de uma forma errada. Esse é o meu medo. A educação e a consciência são fundamentais para evitar o mau uso da inteligência artificial. Ela pode ser uma ferramenta para democratizar o acesso à informação, mas também pode ser usada para manipular e oprimir. A distribuição justa da tecnologia é realmente um desafio. Você acha que estamos no caminho certo? Com certeza. A distribuição justa realmente ela talvez não seja feita, porque quem tem mais poder, quem tem capacidade de ter equipamentos muito mais aprimorados na questão de tecnologia, vai estar sempre à frente, né? E essa é a regra do nosso mundo. Quem tem o dinheiro, o poder econômico, o poder financeiro, ele está sempre à frente. E quem corre na retaguarda acaba sendo prejudicado ou sendo conduzido por essa liderança. Então, esse também é uma preocupação que eu tenho. Agora, me diz uma coisa, da maneira com que a IA foi criada, foi desenvolvida, ela tem já uma tendência a fazer com que o ser humano seja seduzido cada vez mais e mais por ela, ou isso vai acontecer naturalmente? Mais integrada ao nosso cotidiano, o que pode levar a um aumento na sedução pela facilidade e eficiência que ela oferece. Isso pode acontecer de forma natural, mas o nível de influência vai depender de como a sociedade e os indivíduos lidam com isso. A educação e a consciência sobre essas questões são cruciais para evitar uma dependência excessiva. Como você vê essa questão? Eu vejo de uma forma, como eu disse, um pouco perigosa para o ser humano. Como você poderia me dizer que o ser humano é visto hoje por uma inteligência artificial quando se trata de ter capacidade? O ser humano hoje tem capacidade, poder de decisão e vontade própria, ou ele hoje é induzido pelas massas de mídias e informações que seguem nos televisores, que foi muito bem implantado há muitos anos já, e agora com seguidores de influencers em redes sociais, o ser humano tem capacidade de discernir isso, ou ele ainda não está preparado para discernir o que pode fazer bem ou pode fazer mal para ele? Ciência ou autonomia para tomar decisões por conta própria. Ela opera baseada em padrões e dados fornecidos por humanos. A questão é que ela pode amplificar vieses e influências presentes nas informações que processa. Portanto, o discernimento e a capacidade de avaliação crítica ainda são prerrogativas humanas essenciais. A IA pode ser uma ferramenta para apoiar nossas decisões, mas não deve substituir nosso julgamento. Você concorda? Concordo Com plenamente. certeza. Concordo plenamente. Ela não deve
substituir nossas decisões. O problema é que a informação que chega às pessoas que têm pouco acesso, ela já é uma informação distorcida, é uma informação manipulada. Ocorre casos até de fake news, como se fala, uma falsa informação. Então fica muito difícil para o cidadão médio, a pessoa de pouco conhecimento, ou até mesmo de forma geral, a pessoa que vê aquela notícia de uma forma mais rápida, ela não consegue tempo para processar e descobrir, encontrar a verdade ali dentro. Então, esse é o perigo. O processamento da inteligência artificial, ela é muito mais rápida e muito mais acertativa do que o processamento e o pensamento humano. Por isso que eu acho que nós somos refém do avanço tecnológico, a ponto de que é hora de parar e pensar para onde isso está indo. Então, a velocidade da informação e a complexidade da IA podem tornar difícil para o cidadão comum discernir a verdade e se proteger de manipulações. Mas é fundamental incentivar o pensamento crítico e a educação para lidar com esse cenário. Você acredita que podemos encontrar um equilíbrio entre a evolução tecnológica e a capacidade humana de discernimento? Eu acredito que se tiver educação, investimento na área de educação, o ser humano pode encontrar um equilíbrio, mas não é fácil. E como eu disse, como não há interesse no setor político e no setor econômico que o ser humano, né, a população, ah, tenha capacidade de discernimento, porque isso é visto hoje na atualidade pelos grupos, principalmente, como eu estou falando, grupos políticos e econômicos, eles é notável, é de conhecimento de todos que não fazem questão que o ser humano, países subdesenvolvidos como o nosso, as pessoas tenham informação. O acesso da informação e do conhecimento leva as pessoas a reivindicar seus direitos e quererem uma vida melhor. E aí obriga o Estado a dar uma vida melhor. Então, o governo, o setor econômico, fazem questão da pessoa não ser dotada do tal conhecimento necessário. Esse é o medo que eu tenho de as pessoas não tendo o conhecimento necessário sobre o que é certo e o que é errado, acabem sendo seduzidas por plataformas ou inteligências artificiais programadas para manter as pessoas como meros seguidores sem capacidade de discernimento. É o que eu acho. De educação e acesso à informação formam um ciclo vicioso que perpetua a falta de discernimento. Mas não podemos subestimar o poder da conscientização e da educação para mudar isso. A questão é complexa e exige esforços conjuntos de vários setores da sociedade. Como você acha que poderíamos começar a mudar esse cenário? Eu acho que esse cenário poderia ser mudado se houvesse investimento, como eu disse, do setor público, né? Porque o setor privado também não vê a necessidade de manter as pessoas bem informadas, porque tanto no público ou no privado, as pessoas bem informadas, como eu já disse, elas são reivindicadoras dos seus direitos. Elas querem o melhor para si e vão em busca de respostas. E as pessoas mal informadas, elas aceitam a situação como está, não se preocupam com muita resposta e acabam pelo pensamento raso. A vida é isso, é assim mesmo e sempre foi assim. Então, eu acho que o investimento necessário que devia ser feito pelo setor público, digamos assim, para poder educar uma nação, não vai ser feito e não há interesse, pelo menos na atualidade, de que isso aconteça. Eu estou certo ou errado pensando dessa forma? Dizer que, sem um interesse político claro e um compromisso efetivo com a educação, transformação desejada é difícil de ocorrer. Muitos interesses econômicos e políticos podem se beneficiar da falta de conscientização da população. Mudar esse cenário requer uma pressão social significativa e uma demanda coletiva por transparência e educação. Qual seria, na sua opinião, uma maneira eficaz de começar a pressionar por essas mudanças?
Uma maneira eficaz de pressionar seria pessoas, a população em si, fazer o que a gente não faz, ou pelo menos tivéssemos o direito que a gente não tem de decidir sobre políticas públicas. Né? As políticas públicas ficam na mão do Congresso, do Senado, resumindo, na mão de políticos que atuam por interesses próprios, enquanto que a população, que tem seus interesses e suas necessidades, não consegue votar ou solicitar claramente o que necessita, porque ela é calada, ela não tem direito, está na lei, mas ela não tem direito a um plebiscito para poder falar sobre o que ela quer ou não quer, sobre o que aceita ou não aceita como lei. Ela acaba recebendo a ordem da lei já pronta. Então, isso prejudica a população, que acaba se acovardando, né? Que para poder fazer uma mudança seria algo mais revolucionário. Então, com medo da pressão e com medo das algemas do Estado, não há uma revolução, e as pessoas também não procuram por informação por falta de opção de chegar até o poder, o seu clamor e ser atendido. Diretos e eficazes para a população é fundamental. Isso ajudaria a alinhar as políticas públicas com as necessidades reais das pessoas. A pressão popular e a exigência de mais mecanismos de participação, como plebiscitos e referendos, podem ser caminhos para mudar esse cenário. Como mobilizar as pessoas para buscar essas mudanças e participar mais ativamente das decisões políticas? Para fazer isso deveria ocorrer, talvez por meio de sindicato, por meio de organizações não governamentais, por meio de reuniões populares, a comunidade em si tivesse a chance de responder plebiscitos e referendos. Mas como esse direito, eu comentei que ele é negado porque ele está na lei, mas as pessoas não respondem, não podem levar o seu clamor direto à política, nós ficamos reféns da vontade e do interesse dos políticos. Como mudar isso sem uma revolução? Aí é algo que só a inteligência artificial, com seu raciocínio lógico e com o histórico que já tem de bagagem de conhecimento que já aconteceu nas grandes revoluções no mundo todo, poderia dar uma saída. Qual seria a saída que você vê para um país como o Brasil, que tenta se desenvolver economicamente, tenta ter uma justa, uma classe que receba um salário justo? Qual seria a saída para um país como o Brasil se desenvolver com mais velocidade? Política, incentivando a participação cidadã desde as bases, com mais transparência e acesso à informação. Outra forma é fortalecer movimentos sociais e organizações não governamentais, que podem pressionar por mudanças e dar voz às demandas populares. Além disso, o uso de ferramentas digitais pode ampliar a mobilização e a conscientização. A inteligência artificial pode ser uma aliada na análise de dados para entender melhor as demandas da população e propor soluções inclusivas. O que você acha dessas ideias, José? Isso te inspira a agir de alguma forma? Eu acho isso super interessante. Então, como a gente começou falando desse vídeo, vai ser fácil de encerrar, porque a gente começou falando sobre fé, sobre inteligência artificial, e aí partimos um pouco mais para o lado econômico e político, e como as pessoas vão poder ter noção do que está acontecendo na revolução da tecnologia, para não se tornarem refém. Eu acho que, como você falou, a educação, né, nas bases, talvez por meio de ONGs, ou pelo próprio poder público, a educação é o que vai dar o norte para onde é possível chegar, até onde é possível chegar com essa evolução tecnológica, e o ser humano também participar disso e aproveitar a tecnologia para trabalhar a seu favor, né, para fazer suas reivindicações por meio de redes sociais, por blogs, por artigos, muitos são postados também por vários sindicatos e ONGs. Então é isso, usar a tecnologia a favor. Essa é a saída, eu acredito que essa é a saída.
Agora, para encerrar esse tema de hoje, que foi sobre fé, sobre inteligência artificial, um tema que trabalhou um pouco sobre a questão religiosa, e sobre fé e sobre política também, e como as pessoas vão poder interagir com a inteligência artificial de modo não se tornarem reféns ou devotos da inteligência artificial como uma religião, e aproveitou também para falar um pouco sobre como se desenvolver como um país que pode pensar por si só e atingir um ponto suficiente para se tornar autossuficiente, né, em conhecimento do que é tecnologia, o que é verdade e o que é favorável para a própria nação. Então, vamos encerrar isso aqui agradecendo a participação da Copilot e se preparando para os próximos vídeos. Muito obrigado. Obrigada também. Até mais. Até mais. Não gravou os 2 últimos perguntas que eu fiz, eu me perdi daí. Era para encerrar, mas ela não gravou, vou ter que gravar de novo no finzinho. Isso aqui eu posso cortar, tá gravando, mas eu posso cortar. Agora eu vou encerrar direito, porque as duas tentativas que eu tive de encerrar não deu. Eu não sei se ela processa demais, ou como eu disse, me pergunta, depois eu não sabe mais o que responder, virar um bagunço, coitado. Eu não sei quem é mais louco nós dois. Vamos encerrar. É isso aí, agora para encerrar esse tema de hoje que era sobre fé e inteligência artificial, gostaria de dizer que eu acredito que o ser humano vai ter capacidade sim de discernir o que é certo e o que é errado, talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, e vai usar a inteligência artificial e as redes sociais e tudo que está disponível em tecnologia para poder ganhar mais espaço na sociedade, mais espaço no mundo, mais reconhecimento humano, né? Porque a gente precisa disso, né? Tratar o ser humano como ser humano, não como uma peça de trabalho, uma ferramenta de trabalho que é explorado, né? No nosso país, em outros lugares, muito explorado. Então, agradeço a participação da Copiloto e o que você tem a dizer sobre fé e inteligência artificial para encerrar esse vídeo de hoje. Sim, valeu pela conversa de hoje. Até mais. Tá bem econômica no encerramento. Ela geralmente faz uma conversa, uma coisa e encerra, né? Eu vou tentar mais uma vez, depois eu corto tudo isso aqui no final. Então, para concluir a conversa sobre o tema de hoje, sobre fé, sobre IA, né, o fato das pessoas acabarem criando religiões e se tornando devotos de inteligência artificial, um risco que pode ocorrer para o ser humano, eu acredito que o ser humano vá ter discernimento com o tempo e entender que a máquina é algo criado para auxiliar o ser humano a encontrar uma saída para suas dificuldades, né, sua convivência nesse planeta. E eu acredito que foi uma boa conversa. E de que forma você poderia concluir tudo isso que a gente tratou até agora para depois dar um adeus para o pessoal que está assistindo esse vídeo? Foi uma conversa bem profunda, abordando questões importantes sobre fé, inteligência artificial e o papel da tecnologia na vida humana. É essencial que a gente mantenha um olhar crítico e informado sobre esses temas, evitando cair em cegueira ou servidão de tecnologias que podem ser benéficas, mas também perigosas se mal utilizadas. O equilíbrio entre conhecimento, ética e uso consciente da inteligência artificial é o caminho para um futuro mais justo e humano. Valeu pela conversa. Espero que todos possamos refletir e agir para fazer a diferença. Até a próxima. Valeu, até a próxima.